Bom dia, bom almoço, boa tarde. Se agora vocês vão assistir o vídeo, sei que eu vou fazer, né? Esse vídeo vai ser o quê? Uma explicação sobre a festa do carnaval, né? Porque, assim, né? Para que as pessoas entendam que festa é essa que vocês brincam, que é uma festa que Deus... É uma festa que Deus abomina desde muitos tempos atrás, antes de Cristo até vir para a Terra. É uma festa abominável à vontade de Deus. Por quê? Porque é a, a deuses é, a pagãos, pronto. É uma festa dada aos pagãos. Pagãos são espírito, não espírito, são espírito maligno, entendeu? Eu vou ler para vocês. Daniel 5, começando do versículo 1. Eu vou ler, porque ele fez esse banquete, ele deu essa festa, porque ele fez isso, e também porque ele pegou as coisas do templo de Deus, ele trouxe para essa festa. E ele escarneceu das coisas de Deus. Por causa disso, teve uma sentença terrível para ele, né, para esse rei. No dia que teve essa festa, quando teve essa comemoração, na mesma hora que ele fez isso com as coisas de Deus, com as vasilhas de Deus, que é os vasos de Deus, do templo de Deus, da casa de Deus, Deus deu sentença a ele. E ele procurou pessoas para entender o que estava escrito. E ele viu. Quando Deus quer... Ai, Deus não aparece para ninguém. Deus aparece para quem ele quer. E aqui nessas escrituras, Deus mostrou a mão dele, escrevendo a sentença dele. Que ele ia perder o reino, ele ia deixar de ser reino, e por causa do que ele fez, ele estava sentenciado à morte. É o que está escrito no versículo que eu vou ler para vocês. Sobre o quê? Sobre o carnaval. Vou explicar para vocês que essa festa é uma festa maligna. Ó, bora para cá, para a festa do carnaval. Ó, o rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os grandes, os grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então tomaram as vasilhas de ouro que foram tiradas do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nela o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, você está vendo que foi que eles fizeram nessa festa de carnaval. Por isso que vocês viram o que aconteceu no meio da rua. Porque o que foi que eles fizeram? Eles tiraram a palavra do Senhor lá, da casa do Senhor, e trouxeram para o meio da rua, para a avenida. A mesma coisa que aconteceu milhares de anos atrás, está acontecendo no carnaval de 95, aconteceu no carnaval de 95, de 2020, vocês me perdoem, aconteceu no carnaval de 2025, aconteceu no carnaval de 2029. Foi isso que aconteceu, a mesma coisa que eu tô lendo aqui pra você. Eles tiraram a palavra de Deus, colocaram na frente de um carro, né? Esses carros que andam na avenida, com um monte de pessoas andando em cima, e a palavra lá de Deus na frente. Então, o nome é Assembleia de Deus, é um escárnio contra a palavra de Deus. E vou continuar lendo pra vocês verem que essas festas, elas são o quê? Elas são contra a vontade de Deus. É só vocês lerem essa passagem aqui de Daniel que vocês vão entender essa festa de carnaval. E Deus se irou com esse homem que inventou esse banquete, essa festa, e com ela, ele fez o quê? Olha o que ele fez.
eu vou ler para vocês, tá entendendo? Para que vocês compreendam a festa de carnaval. Ela é um escárnio perante as coisas santas do meu noivo. Ó, deixa eu ler para vocês. Ó. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de pedra, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Você está vendo? Eles fizeram um culto ao quê? Aos espíritos. Por isso que eu digo a vocês, essas festas de carnaval, essa festa é festa satânica. Porque você está vendo o que foi que fizeram? A mesma coisa que aconteceu milhares de anos atrás, aconteceu... É o que eu prestei atenção. Ano passado e esse ano agora. E vocês viram, Deus pesou a mão ano passado. Vocês viram que Deus pesou a mão. Agora dessa vez vai ser do mesmo jeito, não, vai ser pior. O juízo de Deus, o juízo do meu noivo está vindo sobre a terra. Não se compara o que aconteceu ano passado com o que vai acontecer agora. Vocês prestem atenção, o juízo de Deus está vindo sobre a terra. Ano passado pegaram a imagem dele, de Jesus Cristo, né, que morreu por nós na cruz do Calvário. Pegaram a imagem dele, a imagem não, pegaram um homem como se fosse ele, né? Pegaram, saíram arrastando ele no meio da avenida. Foi isso que foi filmado, é isso que tá nas redes sociais. Então, assim, não faz medo de pouco, não. Vocês não acham, não? Então, mais algo. O que foi que fizeram esse ano? Colocaram a palavra de Deus lá, uma Bíblia bem grande, lá a Bíblia dentro da igreja. Colocaram a Bíblia dentro do carnaval. Colocaram ali a palavra de Deus bem grande e botou o nome Assembleia de Deus. Fora aquela parte que o Lula, né, ele se apresentou com a família cristã dentro das latinhas, né, latinha. Pois então, isso é um escárnio contra a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Daniel 5, que eu já li o que? Daniel 3, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Agora eu vou ler Daniel 4. Vou repetir, né? Ó, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de pedra, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Você está vendo? Ó, na mesma hora apareceu um dedo de... Apareceu Ó, peraí, deixa eu repetir. Na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem que estavam de frente do castital. Você está vendo? Tem aqueles castital que tinha lá no templo em Israel, que vocês vê que tá lá em Israel, mas tá lá na praça para todo mundo ver, que ele é todo de ouro. Pois então, foi daquele mesmo que eles pegaram aquelas taçazinhas, né? Colocaram o vinho e todo mundo bebeu dentro das taças, que é oferecido as coisas ao nosso Deus, ao meu Pai maravilhoso, santo, e ao meu noivo santo maravilhoso. Pois então, olha o que foi que fizeram. Colocaram para todo mundo. Você está vendo? Do mesmo jeito, pegaram a palavra de Deus, colocaram no meio de uma festa. Uma festa que oferecida a espírito, a pagões, né? E beberam o vinho e deram louvores aos deuses. Você está vendo? Deuses são um espírito que, tá entendendo? Não precisa mais nem falar mais nada. De ouro, de pedra, de cobre, de ferro, de madeira e de pedras. Na mesma hora aparecerá um dedo de mão de homem que escreveu de frente do castital que caidura
da parede do, do palácio real, o, e o rei havia a parte da mão que escrevia, que estava escrevendo. Então, a mão de Deus, né, estava lá escrevendo, e o rei que fez uma profanidade, né, as coisas sagradas de Deus. Então, ele viu a mão de Deus lá escrevendo na parede a sentença dele. Ó, e na mesma hora ele viu que era pecado, ele se apavorou. Ó, o rei havia a parte da mão e estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos. Você está vendo? Na mesma hora que ele viu que a mão estava lá escrevendo só a mão, na mesma hora ele mudou o semblante. Na mesma hora mudou até os pensamentos dele. E tombaram as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Você está vendo? Ele ficou tão apavorado que ele ficou todo se tremendo, porque o joelho dele estava batendo um no outro, o quê? Ele estava todo se tremendo, né? Da sentença, que ele viu que ali era uma sentença. Ó, e chamou os reis com força que se introduziam os astrológicos, os caldeus e os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo ao sábio da Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeira de ouro ao pescoço, no pescoço e no reino será o terceiro dominador. Você está vendo? Ó. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei se apavorou porque ninguém, os sábios, que a pessoa mais sábia, não podia adivinhar, não era adivinhar, não podia interpretar o que estava escrito. Mas presta atenção, ó. Então o rei Belzazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Então vocês viram que ele ficou tão triste que ele se perturbou, porque ele já sabia que ele já tinha vindo alguma coisa do Altíssimo, né? Glória a Deus. A rainha, pois, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse o rei: vive para sempre. Não te perturbes o teu pensamento, nem se multe o teu semblante. Ela confortando ele, né? Mas ele sabia da sentença, ele já estava assistindo, porque a alma sente. Ó, há no teu reino um homem que qual o Espírito dos deuses santos nos dias de teu pai se achou nele luz.
inteligência e sabedoria, como a sabedoria de deuses. E Deus e o teu pai, o rei Nabucodonosor, se teu pai, sim, teu pai, o, o rei o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhões. Você está vendo? Nabucodonosor, o pai dele, já tinha colocado ele como o quê? Já tinha colocado ele em cargo maior, porque ele era o único que decifrava as coisas de Deus, entendeu? Ele tinha Daniel, ele tinha sabedoria que vinha do alto. Ó, porque se achou nele, porque, portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretado sonhos, explicando e deixa eu ler de novo. Deixa eu ler. Enigmas e resolvendo dúvida ao qualquer rei, pois o nome do Beltesazes chamado-se, pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Você está vendo? Ela, a rainha, identificou Daniel, que Daniel é o pai dele, né? Nabucodonosor tinha colocado Daniel acima de todas as pessoas, porque ele tinha o conhecimento de Deus, né? E ele mandou chamar Daniel, preste atenção, ó. Sobre o que? Agora vai vir o que? Por causa dessa festa, olha o que foi que aconteceu. E Daniel teve um entendimento, com certeza, olha o que é que vai dizer. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos do cativo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Porque tenho ouvido dizer ao teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e não em ti se acha, peraí, deixa eu repetir, e que em ti se acha luz e entendimento e o excelente sabedoria. Agora mesmo fora introduzido à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não poderão dar a interpretação destas palavras. Você está vendo? O rei chegou para ele e disse para Daniel, né, que ninguém conseguiu a interpretar o que estava escrito, só Daniel, ó. Porém, eu tenho ouvido dizer que podes dar interpretação e resolve dúvidas. Agora, se poderes ler este escrito e fazer-me saber a interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeia de... Deixa eu repetir. E terá cadeira de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei:
os teus dons foste contigo, e dá os teus presentes a outros. Contudo, lerei ao rei o escrito e falarei-lhe saber a interpretação. Daniel chegou para ele e disse que ia dar a interpretação do que estava escrito na palavra de Deus. O rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade, e por causa da grandeza que lhe deu, todo o povo, nações e língua temiam diante dele, e quem queria matava, e a quem queria conservava, e vida a quem queria engrandecer, e a quem queria abater. Então, tá dizendo aqui nesse versículo que ele fazia de tudo, o que ele queria fazer, ele fazia, né? Ó, mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado o seu trono real e passou dele a glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como a jumentos montenses fizerem no comer a Eva, como os boi, e do orvalho do céu foi molhado, e seu corpo até que conhecesse que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu, Beluzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração diante que o teu coração, antes que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, por trouxeram as vasilhas da casa dele, e tu os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disso, desde louvores a deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Ele pegou as coisas de Deus, lá de dentro da casa de Deus, ele tirou para fazer escárnio, mas a Deus ele não glorificou. Ele glorificou o quê? As imagens de escultura, que era feita por quê? Era feita por ouro,
por prata, por cobre, por ferro e por madeira. Hoje em dia as igrejas católicas, elas são tudo cheinhas dessas coisas. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Tá vendo? Daniel já explicou a ele. Agora Daniel falou porque que Deus explica, porque aqui essa passagem aqui, né? Começando do versículo 18, do versículo 17 até o versículo 23 está explicando as coisas que ele já não estava reconhecendo. E quando ele fez isso, aí pronto. Ó, as palavras que estavam na parede. Deixa eu começar aqui do versículo. Então, versículo 24. Então, dele foi enviado aquelas partes da mão que escreveu este escrito. Agora eu vou ler o escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mené, Tekel, Ufazim. Então, esse foi as coisas que o Senhor colocou lá. Ele não entende o significado de nenhuma palavra dessa. Foi preciso chamar quem? O Daniel, homem usado por Deus. Esta é a interpretação daquilo mené. A interpretação ele vai dar agora, ó. Contou Deus o teu reino e o acabou. Essa é a interpretação dessa festa aqui do carnaval, né, ó. Esta é a interpretação daquilo mené. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, significado de tekel, pesado, foste na balança e foste achado em falta. Por que ele foi achado em falta? Porque ele não reconheceu Deus, ele pegou os vasos lá da casa de Deus, ele trouxe, né? E ele fez o que? Ele fez coisa ilícita da vontade de Deus. Ó. Como é o nome aqui? Peres, duvidado. O significado de Peres. Duvidado foi o teu reino. Dividido. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persais. Você está vendo? Glória a Deus. É o significado dessas palavras. Deixa eu agora terminar o restante para acabar, ó. Então mandou o Belzazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço e que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite, morto Belzazar, o rei dos caldeus. Na mesma noite que Daniel falou, na mesma noite foi a sentença dele, ó. Abastou Daniel só dizer a ele, ó. E Dário
E Dário, o medo, peraí, e Dário, o medo, ocupou o reino, sendo a idade de 72 anos. Então, se você está vendo, as coisas de Deus, outra coisa que também não é só erradíssimo, as pessoas pegaram como esses carros aí, essas festas de carnaval, pegando a palavra de Deus, pegando o povo de Deus, colocando em lata de sardinha, pegando a palavra de Deus, o nome Assembleia de Deus, e a palavra de Deus, uma Bíblia bem grande embaixo, colocando em festas que são o que? De pagãos. Vocês estão fazendo o que, povo? Vocês se acordam. Olha, Jesus está vindo, o Iau está vindo sobre a face da terra para mostrar o seu o quê? Para ser aberto o sexto selo e vir um grande juízo sobre a terra. Por causa de quê? Por causa dessas coisas que estão fazendo. É blasfema com o nome dele dentro da igreja católica, por causa das idolatrias. É blasfema com ele, com a palavra dele no meio da rua, da avenida, para todo mundo ver. Ano passado, pegaram o quê? Um homem vestido de Jesus de Nazaré, o meu noivo, Salvador. Pegaram, fizeram o quê? Pegaram ele e saíram arrastando no meio da pista. Então, se é muito escárnio da palavra de Deus. A pessoa pegar a palavra de Deus sagrada dentro da casa de Deus e colocar no meio de uma festa dessa, foi a mesma coisa que fizeram para vocês prestarem atenção. Porque é uma festa de carnaval. As mesmas coisas que aconteceu há milhares de anos atrás, está acontecendo também agora. Entendeu? Pegaram as vazias de dentro da casa de Deus, do templo, as coisas abençoadas, santas de Deus, colocaram o que? Para beber, para se vir. O que foi que pegaram, fizeram com a palavra de Deus? Colocaram ela bem aberta para passar de escárnio no meio do carnaval. Entendeu? Não pode fazer isso não, isso é pecado. E é um pecado gravíssimo. Agora vai o quê? Agora vai ver já ia ser aberto, né? Porque Deus já tinha visto o futuro de vocês, que vocês iam fazer, o que vocês estavam combinando em fazer. Porra, então, agora o meu noivo vai vir sobre a terra, vem arrebatar a sua igreja, que são os 5 templos dele prudentes na face da terra, e vir buscar a sua noiva. Tá o noivo e a noiva perante a vocês, falando sobre o quê? Sobre o carnaval, que ainda tem gente evangélica que ainda não sabe que tem gente evangélica que ainda participa de uma festa dessa. Ainda tem gente que são católicos, que vão para essa festa e depois está lá na igreja, entendeu? E tem que explicar mesmo, a palavra de Deus, ela é para ser lida e ser explicada para vocês, que isso aí é o que está acontecendo, a festa do carnaval, essa daqui, que eu acabei de ler para vocês. Foi Daniel o quê? Daniel 5, e começa no versículo 1, terminei no versículo o quê? Li o versículo 5 todinho, terminei no versículo 6. Terminei no versículo 6, não, terminei no capítulo. Daniel capítulo 6, terminei em Daniel capítulo 6, entendeu? Li até o versículo 31. Comecei no Daniel 5, e comecei no versículo 1 e terminei no versículo 31. Li ela toda inteira para vocês. Vocês viram sobre o quê? Sobre a passagem, a festa do carnaval. Esse banquete que foi dado, pois então, que fizeram blasfêmia contra a palavra de Deus. As coisas santas de dentro do templo de Deus, de dentro da casa de Deus, pegaram e trouxeram para onde? Lá para o meio. O que foi que aconteceu agora, nessa festa agora, desse ano? Pegaram as pessoas evangélicas, né? Colocaram numa latinha de sardinha. Então, a palavra de Deus, pegaram, colocaram em cima de um carro, colocaram lá o nome Igreja Assembleia de Deus, colocaram a palavra de Deus embaixo. Um pastor abriu o carnaval abençoando. Então, preste atenção que Deus fez foi dar sentença a essa pessoa que fez isso. Pois então, aí fica para vocês meditar, fica para todas as pessoas meditar que uma festa dessa não é de Deus, nem festa, nem nenhuma idolatria de Deus, nenhuma. E vocês viram que aqui tem um nome, Babilônia. Babilônia é o que? É o templo católico. Justamente aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Então, porque vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Lê a Bíblia, qual o custo que tem? Ó, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós lá na cruz do Calvário, em Israel, ele deixou em João 5, e o versículo 39, ele deixou escrito: examinai a Escritura, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele fez isso com as coisas de Deus, mas para ele teve uma sentença terrível. Porque ele desafiou a Deus, entendeu? Isso aí é o preço das pessoas que vão pagar. Olha,
O carnaval já passou. Se prepara que tá vindo o juízo de Deus sobre a terra. Tá vindo o juízo do meu noivo sobre a terra. Se prepara, Jesus está voltando. Jesus está voltando para pegar sua noiva e os 5 templos dele prudente que ainda obedece a palavra de Deus. Que não anda num canto desse, que não desobedece as Santas Escrituras. E o povo católico, vocês me perdoem por isso que eu vou dizer, mas vocês vão ver que nós, as pessoas que são evangélicas, tá certo que vai ficar uns porque não obedecem a palavra de Deus do jeito que deve ser, mas vocês vão ver que uns vão ser tomados da terra. Os que forem tomados da terra, pode ter certeza que essas pessoas que forem tomadas da terra, elas estavam fazendo a vontade de Deus. Aquelas pessoas que foram deixadas porque estava igualmente o povo católico, sem obedecer, pisando em cima, porque o povo católico nenhum vai ser levado. Por que não vão ser levados, Meire? Pergunta os padres. Os padres te respondem, por que vocês não vão subir? Por causa das idolatrias que está escrito aqui, ó. Pergunta o padre, pode perguntar ao padre. Padre, se tiver o arrebatamento, ninguém da nossa igreja subir. Por que foi? Pergunta, porque aqui em Apocalipse 21, a última folha, em Apocalipse 21 está dizendo, ficarão de fora. De fora da onde? Do reino do céu. Não vai subir para o céu. Jesus vai vir buscar a igreja dele. Os que estiverem obedecendo a palavra de Deus, que está escrito no livro da vida, pode ter certeza que eles eram do reino do céu. Mas dá para vocês meditarem. Tá tão abertamente. Ficarão de fora. Não vai no arrebatamento. O povo católico, por quê? Por causa das idolatrias. Está aqui no versículo. Os mentirosos também não eram do reino do céu. Olha a revolta que não vai ter do povo católico contra os padres. É só vocês meditarem. Esse povo tudinho, nenhum deles subir. Vocês já pararam para pensar a revolta que vai ter? Porque eles procuram Deus. Eles procuram Jesus Cristo, o Salvador. O nosso Salvador, eles procuram Deus. E por eles ter sido enganados com idolatria, os padres vão arcar com as consequências. Porque eles vão dizer assim, padre, por que o povo da igreja evangélica subiu? Uns subiram, outros ficaram, com certeza eles ficaram porque estavam com pecado. Mas os que subiu, por que nem um povo católico subiu? Por que foi que nós fomos deixados para trás também? Nós não estávamos servindo a Deus, nós não estávamos adorando? Vocês não disseram para nós que nós estávamos servindo a Deus? Por que ninguém foi, por que ele nos rejeitou? Aí os padres vão dar a explicação. Tá aqui o noivo, Jesus Cristo de Nazaré, tá dando explicação a vocês. E a noiva do Senhor tá na terra abrindo os olhos de vocês. A noiva e o Consolador. O Consolador e a noiva, porque a noiva tem que estar embaixo. O noivo tem que estar em cima. Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Vai ser deixado o tempo católico todinho. Por quê? Por causa das idolatrias, por causa da falta de renúncia, não tem pregação, não tem falar pra vocês para que vocês se preparem. E se a gente for falar, a gente ainda é recebido igual Jesus foi recebido lá no templo. Lá em Israel, o mesmo povo recebe do mesmo jeito. Se a gente for dar uma palavra de salvação para o povo fiel, o povo católico, a gente for dar, olha, tu quer a noiva do Senhor, o noivo Jesus Cristo de Nazaré é a noiva do Senhor. Vocês que procuram a salvação da alma de vocês? Sim, sim, sim. Vocês têm que renunciar às idolatrias. Ah, não vou renunciar não, tá há muito tempo assim. A tradição, tá de muitos anos. Pois então, por causa de tradição, por causa das coisas impostas pelo homem, né, é que foi colocaram através do homem. Então, perdeu a salvação. Ele veio, pegou aqueles que estavam de acordo com a vontade dele, foi levado ao céu. Porque na Bíblia está dizendo, só entra no céu aqueles que fazem a vontade de Deus. Ah, não fez a vontade de Deus, não entra no céu não. Aí é que está dizendo, ficaram de fora os idolatra. Aquelas pessoas que têm idolatria, que têm imagem de escultura, que se curva, que então, estão fora do reino do céu. Não tem como entrar no reino do céu. É o que diz a Bíblia. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira. Estão deserdados do reino do céu. Você está vendo o povo católico? Isso aqui é para vocês, os católicos, os mentirosos, você está vendo? Por isso que o noivo, Jesus Cristo de Nazaré, e a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. E tá vindo aí, Jesus está vindo, o noivo está vindo buscar a sua noiva, vindo buscar os convidados. Presta atenção, ele tá vindo, Jesus de Nazaré, ele tá vindo sobre a terra. Vai ser aberto o 6º selo, vai vir um grande juízo para a face da terra, vai vir o primeiro ar, e ele é terrível, entendeu? Ele é terrível. Se prepara, igreja do Senhor, se prepara. E vocês, fiéis, vocês vão ver
Aqueles crentes tinham razão. Aquelas pessoas que se viam dele, eles estavam de acordo com a vontade dele, estavam fazendo a vontade de Deus. Agora vocês, pastor, por isso que eu digo a vocês, cuida. Cuida nas ovelhas que tu tá guiando, porque essas ovelhas, elas vão te acusarem. Pastor, por que foi que eu não fui? Da igreja sumiu um bocado de pessoas, um bocado não, da igreja sumiu pessoas. Foi no arrebatamento. Por que nós ficamos, pastor? O que é que nós estava faltando de renunciar? O que é que nós não estava fazendo? O que é que nós estava fazendo de errado? Por que Jesus nos rejeitou? A pergunta que as ovelhas de Jesus, as perguntas que elas vão fazer para vocês, pastor, que ficarem para trás, vai ser essa. Por quê, pastor? Então vão se revoltar contra vocês. Não falo mais nem dos padres, porque vocês sabem que a revolta vai ser grande contra vocês. Porque esse povo, eu entro na igreja católica, eu vejo que eles estão procurando a Deus. Não é procurando ser enganado pelo homem, não. Eles procuram a Deus. As ovelhas, muitas ovelhas, não é pouca não. E eu vejo que elas têm uma humildade medonha como se fosse perante a Deus. Sendo enganada. Pelo quê? Pelas idolatrias. Pelas idolatrias. Pela falta de ensinamento da palavra de Deus, entendeu? A mensagem de Deus foi entregue para você. A mensagem do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, foi entregue para vocês. E a mensagem também, o noivo e a noiva do Senhor, foi entregue para vocês. Para não confundir a cabeça de vocês, Jesus Cristo de Nazaré, o meu noivo e o nosso quê? É o nosso Salvador. Algo que eu vou dizer para vocês. Cristo vai vir buscar um povo santo, lavado e remido pelo sangue dele. Cristo, ele é santo. Ele exige de nós santidade. E ele diz, eu e o Pai somos um. Por que ele diz que ele e o Pai somos um? Porque são um só. É só vocês verem, em João está dizendo, ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para você ver que Deus, ele desceu à terra. E ele nasceu, foi criado, cresceu e habitou entre nós. Ele viveu entre nós, sentiu a mesma dor que nós sentíamos, entendeu? Ele tinha glória, ele tinha grandeza sim, porque eu percebi as coisas dele, né? Ó, no monte da transfiguração, ele ficou igualzinho a Deus, entendeu? Porque ele se transfigurou. Ele se transfigurou e os três discípulos dele viu a transfiguração dele, entendeu? Pois então, era o próprio que estava na terra, que o povo de Israel. O povo de Israel, vocês rejeitaram o próprio que vocês sempre amavam. Agora se volta para ele. Lê as Santas Escrituras, vocês entendem? No Velho Testamento tem toda coisa que se identifica a ele. Ele se identifica como nosso Salvador lá em Isaías. Em Isaías ele se identifica como o meu Salvador. Como aquele homem que morreu lá na cruz do Calvário, que os antepassados de vocês, povo de Israel, mataram. Ele se identifica como o quê? Como o nosso Salvador. Lá no Antigo Testamento. E ele se identifica muito mais, ele se identifica como o Senhor dos Exércitos. E ele se identifica como o Deus de toda a terra. Só para vocês verem, povo de Israel. Para você ver. Tem que ler as Santas Escrituras e tem que entender. Não adianta você ler um versículo e medita em cada frase. Cada frase nos diz algo. Deixa eu ler para vocês. Principalmente para o povo de Israel, que é um povo onde o meu amor, o amar da minha alma nasceu, né? Que eu amo, Deus de Israel. Deixa eu procurar aqui. Já foi mesmo em cima. Glória a Deus. Ó, porque o teu criador é o teu marido. Ó, o meu criador, quem foi que me criou? Foi Deus mesmo. Foi Deus que fez Adão e foi Deus fez Adão e fez Eva. Presta bem atenção no que eu vou explicar pra vocês, ó. Porque o teu criador é o teu marido. Então, ele era Adão, lá no Jardim do Éden. Por isso que lá no Novo Testamento tá dizendo que Adão não pecou. Porque Deus não peca. Agora, a mulher que foi tirada da costela de Deus, ela sim, ela pecou. É o que fala as Santas Escrituras, né? Ó, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Quando diz que o Santo de Israel é o meu Redentor, já está falando na parte do sacrifício que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. É o meu Redentor. Quem foi que morreu lá na cruz do Calvário por mim? Ele foi Jesus. Pois então, é ele. É ele. Ele está se identificando, entendeu? Ó, e está se identificando quem? Em Isaías 55. Isso aqui é diretamente para o povo de Israel. O povo que eu amo, onde o meu Salvador nasceu, né? E cujo vocês vão se levantar agora.
Já está bem pertinho de vocês se levantar e vocês começarem a se humilhar perante a ele. Olha, vai ser travada uma batalha aqui na face da terra, de todos os países, ó. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Pois então, o nome dele é o Senhor dos Exércitos, pois então, desde o início sempre foi ele. Sempre é ele, não existe outro, não existe. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Você está vendo? O Santo de Israel é o teu Redentor. Redentor, o que quer dizer Redentor? É o Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário por nós. O qual é chamado Deus de toda a terra. Você está vendo? Ele se identificou como Adão. Vocês meditam na primeira frasezinha, ele colocou 2 pontinhos. Ele se identifica como Adão. Ele se identifica como o Senhor dos Exércitos, e ele se identifica como o Santo de Israel, o meu Redentor. Pois então, ele se identifica como o Messias, como Cristo, como aquele que morreu lá na cruz do Calvário, o qual é chamado Deus de toda a terra. Pronto, já se identificou ele aqui. Nesse versículo aqui, é Isaías 50 e... Isaías 54. Isaías 54. Ele se identifica nesse versículo aqui, Isaías 54, no versículo 5, ele se identifica como Adão, como o Senhor dos Exércitos de Anjos. Ele se identifica como o Redentor. Por quê? Porque ele morreu lá na cruz do Calvário. E como o Deus de toda a terra. Pronto. Sempre foi ele, sempre é ele, sempre será ele para toda a eternidade. Entreguei para vocês. Olha, presta atenção. Nós estamos perante o Altíssimo, Todo-Poderoso, nosso Salvador. Não é hora das pessoas ficarem pensando, tem algo para acontecer na face da terra terrível. O 6º selo vai ser aberto, porque tudo que está escrito, profetizado, tem que acontecer. O 6º selo está aberto. O 6º selo vai ser aberto, o 6º selo vai ser aberto agora. E com ele vai vir um grande juízo. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não há muito mais tempo mais não. Vocês se preparem, se reconciliem com quem tem que reconciliar. Igreja do Senhor, renuncia a vaidade. Igreja do Senhor, renuncia a vaidade. Jesus está voltando, renuncia a vaidade. Povo católico, renuncia às idolatrias, porque vocês vão ser deixados por causa das idolatrias. O povo evangélico vai ser deixado por causa da vaidade. Aqueles que vão subir com eles são as 10 virgens. 5 vão ser deixados para trás porque são desobedientes. Igualmente o povo católico. E 5 são prudentes, ainda permanece firme e forte na palavra de Deus. Não se desvia da palavra de Deus. Esses são os que vão subir agora no dia do arrebatamento. Os que vão ficar são os desobedientes. Como o povo católico que não gosta de obedecer, não é para ter idolatria, eu leio para vocês. Pior é que é um mandamento. Um mandamento. Entreguei para vocês uma boa tarde e também sobre esse carnaval, né? Também expliquei em livro de Daniel. Tá muito bem explicado sobre o quê? Sobre essas festas. Essa festa de carnaval, que o nome eu não sei falar, né? Mas esse nome eu sei, eu falei para vocês. E eu vou soltar agora à tarde os sonhos. Vou fazer vários vídeos soltando os sonhos que Cristo apareceu para mim, me mostrando. O meu noivo apareceu para mim, me mostrando a vinda dele todinha. Eu vou soltar para vocês agora, viu? E olha os vídeos. Espalha para as pessoas, para que as pessoas tenham chance e oportunidade. O Senhor está voltando. O meu noivo está voltando para vir buscar o quê? Os seus 5 templos prudentes que ainda tem na face da terra. Prudente porque obedece. E a sua noiva que está na terra se preparando para o Senhor. Fui.